Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do Ofício das Leituras, dia 24 de julho de 2023. Da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Porque o apóstolo alterou seu roteiro. Irmãos, nesta confiança tinha resolvido primeiro ir ter convosco, para que recebesseis uma dupla graça. Passaria por vós ao dirigir-me à Macedônia, e ao voltar iria novamente visitar-vos, e daí seria por vós encaminhado até a Judéia. Formando este propósito, será que agi levianamente? Ou será que me proponho as coisas, levado por sentimentos humanos, de maneira que haja em mim sim e não? Eu vos asseguro pela fidelidade de Deus, o ensinamento que vos transmitimos não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós, a saber, eu, Silvano e Timóteo, pregamos entre vós, nunca foi sim e não, mas somente sim. Com efeito, é nele que todas as promessas de Deus têm o seu sim garantido. Por isso também é por ele que dizemos amém a Deus para a sua glória. É Deus que nos confirma a nós e a vós em nossa adesão a Cristo, como também é Deus que nos ungiu. Foi ele que nos marcou com o seu selo e nos adiantou como sinal o Espírito derramado em nossos corações. Por minha vida, tomo a Deus como testemunha, que foi para vos poupar que eu não voltei mais a Corinto. Não pretendemos ser donos de vossa fé, pelo contrário, queremos colaborar para a vossa alegria. Quanto à fé, estáis firmes. Por isso resolvi não voltar à vossa comunidade com o coração triste, pois se eu acabo por vos contristar, quem é então que me vai alegrar? Aqueles que eu tiver contristado? Aliás, se eu vos escrevi o que bem sabeis, foi para não acontecer que, chegando eu entre vós, tivesse tristeza da parte daqueles dos quais deveria sempre alegrar-me. Ademais, estou convencido, quanto a vós todos, que a minha alegria é a alegria de todos vós. Na verdade, foi levado por grande aflição e angústia de coração que vos escrevi, em meio a muitas lágrimas, e não foi para ficardes tristes, mas para que percebesseis a extrema afeição que vos tenho. E se alguém foi causa de tristeza, não foi para mim, mas até certo ponto para todos vós. Digo isso sem nenhum exagero, para este tal basta censura por parte da comunidade. Agora, pelo contrário, é melhor que vos mostreis indulgentes com ele e que o animeis, para que ele não venha consumir-se de tristeza. Por isso eu vos exorto a dardes prova de amor para com ele. Aliás, eu vos escrevi para isto, para experimentar se sois obedientes em tudo. A quem perdoardes alguma coisa, eu também perdoo. Na verdade, eu já perdoei, se naturalmente tive alguma coisa a perdoar. E assim procedi por causa de vós, sob o olhar da pessoa de Cristo, para que não sejamos iludidos por Satanás, pois não ignoramos suas maquinações. Aquele que em Cristo nos confirma, nos ungiu e nos marcou com o seu selo, e deu aos nossos corações o seu Espírito, garantia e penhor da vida eterna. Nosso Deus firmou conosco uma aliança,
O Senhor falou conosco face a face e deu aos nossos corações o seu Espírito, garantia e penhor da vida eterna. Da Carta aos Magnésios de Santo Inácio de Antioquia, Bispo e Mártir. Uma só oração, uma esperança na caridade, na santa alegria. Contemplando na fé e amando nas pessoas acima mencionadas toda a comunidade, eu vos exorto a empregardes todo o empenho em fazer tudo na concórdia de Deus, sob a presidência do bispo, em lugar de Deus, e dos presbíteros em lugar do Senado Apostólico, bem como dos diáconos, meus caríssimos. A eles, com efeito, foi confiado o ministério de Jesus Cristo, que antes dos séculos era como Pai e apareceu no fim dos tempos. Todos, então, recebida a mesma vida divina, respeitai-vos mutuamente, e ninguém considere o próximo segundo a carne, mas amai-vos sempre uns aos outros em Jesus Cristo. Nada haja em vós que vos possa separar. Uni-vos ao bispo e aos que presidem, como uma figura e demonstração da imortalidade. Da mesma forma que, sem o Pai unido a ele, o Senhor nada fez por si nem pelos apóstolos. Assim também vós, sem o bispo e os presbíteros, nada executeis. Também não tenteis fazer passar por coisa boa o que se fizer em separado. Reunindo-vos, porém, seja uma só oração, uma só súplica, um só modo de pensar, uma só esperança na caridade, na santa alegria, pois um só é Jesus Cristo, mais excelente do que tudo. Acorrei todos como a um só templo de Deus, como a um só altar, a um só Jesus Cristo, que proveio de um só Pai, com ele só esteve e a ele voltou. Não vos deixeis seduzir por doutrinas estranhas e velhas, inúteis fábulas. Se ainda vivemos de acordo com a lei judaica, confessamos não ter ainda recebido a graça, pois os santos profetas já viveram em conformidade com Jesus Cristo. Por este motivo, inspirados por sua graça, sofreram perseguição, a fim de incutir certeza nos incrédulos de que há um só Deus, que se manifestou por Jesus Cristo, seu Filho, seu Verbo brotado do silêncio, que em tudo agradou aquele que o enviara. Há quem negue a ressurreição de Cristo. Como isto é possível, se por ela recebemos o mistério da fé e por sua causa nos constituímos discípulos de Cristo, nosso único doutor? Se, pois, os que viveram sob a antiga economia chegaram à nova esperança, e assim não mais respeitam o sábado, porém o domingo, no qual nossa vida ressurgiu por Cristo e sua morte, como poderemos viver sem ele, a quem os profetas esperaram como mestre e de quem já eram discípulos pelo Espírito? Por essa razão, ao vir aquele a quem esperavam com justiça, foram ressuscitados dos mortos. Sede todos unânimes, compassivos, fraternos, todos compadecidos, modestos e humildes, porque para isso é que fostes chamados, a fim de alcançardes a herança da bênção. Uns aos outros amai-vos com amor fraternal, adiantai-vos aos outros em gesto de estima, fervorosos de espírito servindo ao Senhor, porque para isso é que fostes chamados, a fim de alcançardes a herança da bênção. Oremos. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas,
e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.